Saúde a todos capazes e a graça do Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade aqui, mais um vídeo discorrendo sobre Apocalipse. Hoje eu estou aqui na Praça dos Girassóis, um lugar muito bonito, Palmas, capital do Tocantins, onde eu moro. E trago hoje mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre a meretriz, a prostituta de Apocalipse, capítulo 17. E que Deus venha dar entendimento à sua vida, venha te abençoar com entendimento, discernimento, que venha abençoar a sua vida grandemente. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, capítulo 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra, se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de purpúrea pura e de escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinham na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições, as abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe e outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que durem um pouco de tempo. Amém? Glória a Deus. E lá no... aqui... para frente trata da besta, a gente já refletiu sobre isso. Lá no verso 18 diz assim: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Amém, glória a Deus. Amados, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente faz uma leitura bíblica é buscar as informações que a leitura nos dá. E também fazer algumas conexões bíblicas, fazer os cruzamentos, buscar os históricos do texto, os históricos a qual trata do mesmo assunto. E aí, às vezes, há alguma confusão que muitos fazem, não decidir qual é essa cidade. E aqui, bem no finalzinho, no capítulo 18, no verso 18, aliás, está sendo bem claro, é a cidade que reina sobre as nações. E aí outra coisa importante é nós colocarmos no cenário bíblico, no cenário que a Bíblia está nos revelando, está nos mostrando. Então quando a gente colocamos no cenário, a gente nos coloca no tempo bíblico. E o tempo bíblico, quem reinava era Roma. Então a primeira coisa que a gente compreende é que essa cidade, essa meretriz é a cidade de Roma. E aí muitos confundem com Jerusalém. Muitos dizem que essa meretriz é a Jerusalém, porque é Jerusalém onde mata os profetas, e aqui fala no sangue dos profetas também.
Mas quando a gente olha para o capítulo 11 de Apocalipse, a gente vê que ali se trata realmente de Jerusalém, mas não é essa mesma cidade. Lá no capítulo 11, a cidade é comparada a Sodoma e Egito. Aqui é a Babilônia, já tem uma diferença de comparação. E quando a gente olha no capítulo 18, onde trata ali da destruição da Babilônia, que é a meretriz, que ela será destruída para sempre, lá no verso 21, capítulo 18, verso 21, diz que ela é destruída para sempre. Um anjo pega uma pedra, tipo pedra de moca, pedra de moinho, né? E lança no mar, então ela não volta mais. Ele está dizendo que ela não volta mais, ela é destruída, a fumaça dela vai subir para sempre. E enquanto Jerusalém, a gente sabe que Jerusalém ela vai persistir até o fim, porque é lá em Jerusalém que Jesus Cristo vai descer e vai socorrer Jerusalém, vai socorrer Israel. E é ali que Jesus vai reinar os 1000 anos. Então Jerusalém ela não é destruída para sempre, mas essa cidade, essa meretriz, que aqui é colocada como Babilônia, ela será destruída. Então não pode ser essa cidade aqui, essa meretriz, não pode ser Jerusalém, como é lá no capítulo 11, que está claramente dizendo que é Jerusalém, porque é onde o Senhor foi crucificado. Então ali é Jerusalém. Mas aqui já é outra cidade, não é Jerusalém. Então a gente tem que olhar duas coisas: as informações do texto, o tempo e os eventos que está sendo revelado. Então aqui, e quando a gente olha aqui para essa meretriz, que ela está assentada em cima da besta, e aí muita gente vem logo de imediato dizer que é ela que está governando a besta. E aí, por se tratar de Roma, muita gente diz que o Papa é o anticristo. Muita gente diz que é ele que está conduzindo a besta, porque ele está sentado em cima da besta, e principalmente os adventistas têm essa visão. Só que quando a gente olha mais profundamente e busca conhecer melhor o texto, a gente vê que aqui capítulo 17 nos informa que os 10 chifres, que são 10 reis que tem na besta, o intento deles é de destruir a meretriz, destruir Roma. Eles vão afligir essa meretriz, eles vão comer a carne dela, deixar ela nua, eles vão queimar essa meretriz. Então, a meretriz não pode ser aliada da besta, porque esses 10 chifres são os 10 ex-aliados da besta, do anticristo. Então a meretriz ela está montada na besta, mas ela não pode ser, ela não tem como ela ser aliada da besta, porque se ela fosse aliada da besta, se fosse ela que estivesse conduzindo a besta, esses 10 ex-aliados da besta não ia de forma alguma guerrear contra a meretriz. Então, uma formiguinha aqui passeando aqui, isso é coisa, uma árvore aqui deliciosa, né? Mas a formiguinha é bênção de Deus. Então, amados, quando a gente olha para o texto, Roma não pode ser aliada da besta. Então ela está em cima, assentada em cima da besta, em dois contextos, em dois sentidos. Primeiro, geograficamente. Geograficamente ela se encontra ali assentada em cima da besta. E o segundo sentido é porque Roma é o reino aonde existia no tempo bíblico.
Então ele é um reino que ele existia, mas ele vai acabar. Quando a gente olha para Daniel, porque a gente não pode olhar Apocalipse se não for a luz de Daniel. O livro de Daniel é que nos traz a compreensão melhor de Apocalipse. E quando a gente olha lá para o quarto animal lá, o animal estranho da revelação ali do capítulo 7 de Daniel, a gente vê que é esse quarto animal que é Roma. Ele é queimado, ele deixa de existir, ele acaba. Quer dizer, terminou o reinado de Roma, acaba. Muita gente quer prolongar o reinado de Roma, não, Roma acaba. Roma ela não vai continuar reinando. O que tem uma sobrevida que continua são os 3 primeiros animais, que é o urso, o leão, o urso e o leopardo. Ganham a sobrevida e que representa a Babilônia, os Medo-Persa e Grécia. Então esses são os que sobrevivem. Mas Roma não, Roma deixa de existir por uma questão muito esclarecedora, que é a questão da forma que Roma governou. Isso eu tenho trazido em outros vídeos para compreensão, porque o que acontece? Todos os outros primeiros reinos, a tática deles era de pegar as pessoas das nações e levar cativa. Por exemplo, o Israel foi levado para cativo para a Babilônia, outros também foram levados cativo. E eles dominavam, eles tinham o intuito de acabar com a raça, com a etnia, dissolver a etnia daquele povo, né? Mas Roma não, o que Roma fez? Roma ele vinha com seu exército, dominava a nação, o povo, mas ele não levava ninguém cativeiro, ele deixava o povo dominado ali no seu próprio território, colocava um governador romano sobre aquele povo e deixava um rei também sobre aquele povo ali reinando sobre o povo. Então Roma ele não desarticulava a etnia do povo. Ele preservava a etnia do povo. Então, quando acabou o Império Romano, Roma ficou somente em Itália, a cidade de Roma e ali a Itália. O Império deixou de existir. Enquanto os outros impérios, principalmente o Império Grego, né, ali dos 4 generais, é onde eles se criaram um povo deles ali, uma dinastia deles ali, sobre a região que eles dominaram. E depois, por fim, ficou só a dinastia Seleucida, né? E a Ptolemaica, que ficou só no Egito. Então, esse povo, eles existem até hoje, eles não foram dispersos. Esse povo da Pérsia ali, da Grécia, eles existem até hoje, como o povo babilônico, eles não foram dissolvidos. Então eles ganharam sobrevida, eles existem, eles estão ali como etnia e povo, eles estão ali. Os únicos que foi disperso foi Israel, porque era plano de Deus. Então, dentro do plano de Deus, ali Tito veio com um grande exército, cercou Jerusalém. E o povo que estava ali, o exército que estava ali, não era exército romano, era exército que Roma também teve essa característica de usar o povo também para formar seu exército, o povo dos países onde ele conquistava. E isso foi ali o exército formado pela etnia ali do povo da dinastia de Seleuco que dominou ali, que estava ali com Tito. E então destruíram Jerusalém e dispersaram Jerusalém para o mundo todo. Foi o único que foi disperso no governo romano. Então o governo romano, como império, acabou. Ficou só Roma ali em Itália. Então, quando a gente olha para a história, que a gente busca compreender, conhecer essas coisas, que é só a gente olhar para a história. Se a gente não olhar para a história, a gente não vai compreender muita coisa. Por quê?
Porque na história a gente vê o cumprimento bíblico. E aí a gente tem melhor entendimento. Então, esses são os dois motivos de que a meretriz está sentada na besta. Primeiro, geograficamente. E aí, quando fala a parte geográfica, diz aqui no verso 9, aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Está referindo lá em Itália, né? Ali na Roma, a região geográfica de Roma. Eu não conheço Roma, mas estudando a geografia do planeta, a gente sabe que essa é a geografia de Roma. Então, a primeiro quesito dela estar sentada é geográfico, ela está sentada ali. O segundo é porque Roma, naquele tempo, Roma era o império que reinava naquele tempo, mas depois ele deixa de existir, porque ele deu lugar para o 7º reino, que a gente olhando lá para o livro de Daniel, os pés de barro e de ferro, né? Que é esse que nós estamos vivenciando hoje, que é a democracia, ainda os países que são ditadores, né? Que tem ainda governos que absoluto, né? Que não é democrático, mas esse é o reino que substituiu Roma, a democracia, com aí os países que ainda tem, alguns têm rei, outros são governos militares, mas é esse governo de ferro e de barro. Esse é o último reino, porque é nesse reino que Jesus Cristo vem. A pedra que foi rolada sem auxílio de mão bate na estátua e o Senhor Jesus assumindo o seu reino em todo o planeta. Então, essa mulher aqui, ela é Roma, mas ela não é aliada do anticristo. Ela não pertence ao anticristo. Ela está assentada, ela está ali geograficamente na região do reino do anticristo, e isso eu já falei muito nos vídeos anteriores, porque esse é um tempo onde 2/3 da terra já foi destruído, o único terço da terra que resta é onde está Israel e ali seus vizinhos, e então com certeza a Europa também está nessa última parte, que não vai ser destruída, mas vai ser passado pelo fogo, como passa o ouro e a prata, mas ela não está como aliada do anticristo. Mas sim, ela é atacada. E aí a gente, uma noção que a gente tem que ter importante, é porque qual é a religião que está dominando hoje o mundo? Os muçulmanos, né? E qual é as pessoas da religião que vai ser arrebatada? A igreja, os cristãos, os salvos em Cristo. Então, quando surgiu o arrebatamento, os que ficarem para trás aqui, cristão, não vai ter força nenhuma, que além de ser poucos, a religião predominante que vai permanecer é a religião muçulmana, a qual já tem uma influência muito grande na Europa e Oriente Médio, e também na Ásia tem uma grande influência, né? Então são os muçulmanos que vai estar em maioria. E quando a gente olha ali para qual etnia que vai sair o anticristo, a gente olha ali que é da descendência ali de um dos 4 generais ali do Alexandre o Grande, né, que dividiram o reino, e ali o general Seleuco foi o que a dinastia dele prevaleceu por mais tempo, e é dela que nos revela o capítulo 11 que sai o anticristo. Então é daquele povo ali do norte de Israel, Turquia, Síria, Iraque, Irã. E olhando para a Bíblia a gente vê que é da Turquia que sai o anticristo. Isso já disse em outros vídeos, não é precisamente ser o presidente da Turquia que é ali hoje, mas
vai ser alguém que vai ali na Turquia sentar ali no trono de Satanás, que é na Turquia. Jesus é bem claro lá em Apocalipse capítulo 2 ali, na carta à igreja de Pérgamo, que é ali em Pérgamo aonde habita o Satanás, e o trono dele está ali, e ele vai dar o trono dele para a besta. Então, tendo esse entendimento que o anticristo, provavelmente ele é um muçulmano, a gente vê que ele não, os muçulmanos radical que a gente vê hoje, e provavelmente o anticristo vai ser de uma etnia muçulmana radical, o intento deles é acabar com os cristãos. E então Roma, uma cidade cristã, onde está ali o Vaticano, a sede da Igreja Católica, uma igreja cristã, mas por as idolatrias e tantas coisas que ao longo da caminhada a Igreja Católica inseriu no seu meio, ali é uma igreja que vai ficar para trás, porque nenhum idolatra entrará no reino dos céus. Então vai ser o momento da Igreja Católica, no tempo da grande tribulação, se converterem de fato a Jesus Cristo. Não como igreja, porque a igreja não está mais aqui nessa terra. Por isso que ela vai ser assolada. E a igreja mesmo já está no céu com o Senhor. Agora, e aí a gente tem que compreender a questão da prostituição, porque quando trata essa mulher como prostituta, essa cidade, a mulher aqui está citando a cidade de Roma, né? Ela é uma prostituta, e prostituição, no sentido bíblico aqui de Apocalipse, é idolatria. A idolatria que é a questão da prostituição. E essa cidade, ela levou muitos e muitos e muitos reis, grandes e pequenos, a prostituir. Isso a adorar ídolos, a imagens e tanta outra coisa que Deus abomina. Deus é bem claro, não ao dar os seus mandamentos, não fazer imagem de nada. Então nós precisamos ter esse entendimento. Prostituição, bíblico na maioria das vezes se refere à idolatria. E aí quando se fala em idolatria, não estamos falando só de imagem, não estamos falando só de adorar o sol, a lua, adorar essas coisas. Tudo aquilo que a pessoa coloca no seu coração, tomando o lugar de Deus, porque o lugar de Deus está aí no nosso coração. O amor de Deus, Deus é amor, e Ele derramou o seu amor em nossos corações. Lá em Romanos capítulo 5, verso 5, a palavra de Deus diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus, e Deus é amor, Ele está no nosso coração, Ele habita o nosso coração. O Espírito Santo de Deus é o amor de Deus que foi nos dado, que habita a nossa vida. Então, Ele tem que estar dentro de nós, em nosso coração. E tudo aquilo que substitui a Deus na vida da pessoa é idolatria. E aí vale para você crente, você católico, você todos os cristãos. Tudo aquilo que você ama mais do que a Deus, você está cometendo idolatria. Porque o maior amor, o primeiro amor, precisa ser o amor de Deus em nossos corações. Não pode ser outra coisa. É o amor de Deus em nossos corações. É a presença de Deus em nossa vida. Então esse é o melhor da nossa vida, esse é o melhor, essa é a glória de Deus habitando a nossa vida. Nós não podemos trocar a glória de Deus por nada desse mundo, nada tem mais glória do que Deus. Então, tudo aquilo que a pessoa coloca
acima de Deus como diversão, esses carnavais da vida aí, esses carnavais gospel, que esse mundo gospel tem trazido uma proposta indecente para essa nossa geração, dizendo, olha, carnaval secular aí é pecado, mas se vier pular carnaval com a gente não é pecado não. Isso é substituir Deus na vida das pessoas. Porque a conversão, se vocês saem aí, vocês estão fazendo aí live ou estão aí fazendo reunião, se é para converter as pessoas, tem que lembrar uma coisa: a pessoa, quando ela se converte, ela deixa o pecado. Conversão não é substituir o pecado por qualquer outra coisa, não. Conversão é aquilo que você renuncia. Conversão é renúncia de tudo que é pecado, de tudo que atrapalha a sua vida com Deus. Conversão é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Mestre Jesus, seguir a Cristo. Então, quando a pessoa se converte em Cristo Jesus, é porque ele arrependeu do pecado, ele não quer mais pecar, ele morreu com Cristo para o pecado e ressuscitou com Cristo para a vida com Deus em Cristo Jesus. Então as coisas do mundo não têm mais valor, o que tem valor agora é Deus dentro da vida da pessoa. Então os carnavais da vida, seja gospel, seja secular, não tem mais sentido, não tem mais valor. Não precisa dizer para uma pessoa, se você largar o carnaval gospel, largar o carnaval secular e vir para o carnaval gospel, Deus vai estar contigo. Não! Tem que dizer assim, olha, renuncia ao carnaval, renuncia ao pecado e vem para Jesus Cristo, porque o Espírito Santo de Deus, ele é o Consolador, é ele que nos consola, é ele que nos supre, a presença dele que nos fortalece e nos consola para que nós não lembramos mais das coisas que nós gostávamos no mundo. Então tenha isso no seu coração, você de qualquer ideologia cristã. A salvação ela vem pela conversão verdadeira em Cristo Jesus e entronizando Cristo na sua vida. E não mais adorando imagens, você não precisa mais de adorar imagens, porque Cristo está dentro de você, Ele é suficiente na sua vida. Você não precisa mais dos carnavais da vida, você não precisa mais de bebedice, você não precisa mais de vício, você não precisa mais de nada dessas coisas, porque Cristo é contigo em tudo e em todo tempo, porque o Espírito de Cristo é com você, você é o mesmo Espírito no Senhor. Então entenda isso. Quando se fala nessa meretriz, sempre a gente olha para Roma, que está falando na cidade de Roma, mas todo aquele que idolatra, idolatra coisas, objetos, pessoas, que coloca as coisas mais acima de Deus na sua vida, vai ficar para trás, vai ficar na mesma condição da cidade de Roma. Então, se você é uma pessoa que tem buscado em primeiro lugar as coisas para a sua vida, então é o momento de você se converter de fato a Jesus Cristo e morrer com Cristo para o pecado e ressuscitar com Cristo para a vida com Deus e ajuntar tesouro no céu. Os seus olhos estão voltados para o céu, a sua vida está voltada para o céu, para Jesus Cristo, para a salvação, para Nosso Senhor, para que o dia do arrebatamento, o dia que o Senhor vier para nos levar, para levar a sua igreja, levar o salvo, você não fica para trás, porque os que ficar para trás vai passar por momentos terríveis, difíceis, e mesmo aquele que morrer antes da grande tribulação, se Jesus não vier nessa nossa geração, mas morreremos em Cristo, ressuscitaremos para a glória de Deus, um corpo glorificado, para estar na eternidade com o nosso Deus. Então não tenha dúvida. O caminho de todos quem comete idolatria, seja os evangélicos, seja os católicos, em qualquer uma da religião, quem está em idolatria vai ficar para trás, porque nenhum idólatra entrará no reino de Deus, seja quem idolatra as coisas, seja quem idolatra o dinheiro, seja quem idolatra a imagem, se não se arrepender de fato, se converter de fato a Jesus Cristo, não entra no reino dos céus.
Então essa figura aqui, ela não da meretriz, ela não é aliada do anticristo, e também o Papa não é a segunda besta, não é o falso profeta, porque o falso profeta ele é aliado do anticristo. O intento dele é dar todo o seu poder ao anticristo, é servir o anticristo. É isso que o falso profeta faz. E quando a gente olhamos hoje, por exemplo, só tem um governo hoje, nessa nossa atualidade, que mostra bem para nós como será o governo do anticristo, que é o governo do Irã, aonde existe lá um profeta, o Ayatollah Khomeini, né? E o governo local é um líder espiritual e um governo local. Então ali o Irã, ele representa bem como vai ser o governo do anticristo. Então não vai ser o Papa não é o anticristo, o Papa não é o falso profeta, e Roma, e assim como o Vaticano, o Papa, a Igreja Católica vai ser atacada pelo anticristo e pelos seus aliados, que são os 10 chifres, os 10 reis. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja no seu coração, e que você venha buscar todos os dias a ter essa presença maravilhosa, amorosa, gloriosa de nosso amado Salvador, porque o lugar dele é nos nossos corações. Que Deus te abençoe grandemente.